Boa noite, estamos aqui para mais um banquete fenomenológico, o penúltimo deste ano, com a presença da professora Carla Jeane Helfensteller, graduada em Filosofia, doutora em Educação e Filosofia e também psicanalista. Ela é membro do grupo de pesquisas Mulheres que Leem Mulheres, UFES e UFAL, e também membro do Centro Brasileiro de Estudos em Emmanuel Levinas, CEBEL. Professora Carla, novamente agradecemos o seu aceite, compartilhar conosco a filosofia de Levinas. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada. Bem, eu quero agora, de maneira mais formal, saudar as pessoas aqui presentes e agradecer em meu nome, em nome do CEBEL, pelo convite. É sempre uma grande satisfação para nós, do CEBEL, conversar com as pessoas interessadas no pensamento desse filósofo que é tão caro para nós, né? Acho que eu vou rapidamente falar um pouquinho desse Centro Brasileiro de Estudos em Emmanuel Levinas, CEBEL. É um espaço onde nós reunimos os pesquisadores, claro, professoras, professores, estudantes, pessoas que têm interesse no pensamento desse filósofo. É claro que concentramos boa parte das pessoas na área da filosofia, mas não só, porque Levinas apresenta uma filosofia que nós temos percebido que ela tem atravessado muitas áreas, né, de saber. E isso é muito interessante. A filosofia de Levinas, a gente tem visto que ela propicia uma visão interdisciplinar do próprio fazer filosófico, que também nos interessa, né? Essa conversa com a arte, essa conversa com a psicanálise, essa conversa com áreas diferentes do conhecimento. Então, o CEBEL, nós temos um site, depois eu posso deixar direitinho o endereço ali no contato que eu tenho com a professora Simone, mas ali vocês podem encontrar pesquisas, as últimas atividades que nós temos realizado. A gente tem trabalhado com live. Agora, recentemente, nós produzimos um documentário onde a gente homenageou os professores que fizeram, digamos assim, a recepção do pensamento de Levinas no Brasil. Isso começa fortemente na PUC do Rio Grande do Sul, com o professor Pivato, o professor Suzinho, o professor Ricardo Tim, né? Nós temos mais amplamente na América Latina o professor Henrique Dussel, que recepciona o pensamento de Levinas. Então, a gente fez um documentário trazendo, digamos assim, a origem, né, do estudo de Levinas. Então, vocês fiquem à vontade, se tiver interesse, para entrar no site, conhecer mais o CEBEL e, principalmente, interagir conosco, e a gente está sempre à disposição para esse diálogo. Bem, esse convite, né, ele foi feito, e a conversa se deu com o meu colega Tiago, que me indicou em função do tema que foi proposto, né? Então, o Tiago recebeu o convite para conversar um pouco acerca dessa questão da identidade, né? Então, esse tema da identidade, ele representa um pequeno recorte do que eu venho pesquisando atualmente em relação aos problemas do que eu denomino como os problemas de uma epistemologia patriarcal, e constitui parte da minha pesquisa do doutorado. Então, como foi mencionado, eu já havia feito doutorado em educação há alguns anos atrás, e eu terminei meu doutorado em filosofia em fevereiro desse ano, e trabalhei, né, discuti os problemas do patriarcado, colocando em diálogo, digamos assim, ou examinando a contribuição da filosofia de Levinas em relação à ética da alteridade, mas principalmente eu perscrutei, para entender os problemas do patriarcado, o repúdio ao feminino e a colagem das categorias feminino e masculino, que são, na verdade, posições subjetivas não coladas a gênero e sexo, mas que essa epistemologia patriarcal cola, produzindo uma hierarquização e, com isso, uma exclusão de tudo o que é atribuído ao feminino, né? Então, aqui Levinas entrou para ancorar essa reflexão que a gente pode fazer, o quanto há um prejuízo à ética da alteridade quando isso ocorre. Então, identidade não foi o tema central desta pesquisa, mas foi super importante, porque ao pensarmos
esses fenômenos excludentes, né, a gente inevitavelmente vai problematizar categorias como identidade, essencialismo e universalização. Então, foi nesse contexto que entra a discussão de identidade, e eu preciso dizer que aí eu preparei para compartilhar com vocês hoje uma reflexão, essa reflexão está na tese, e ela foi apresentada no GT Levinas, por ocasião da 20ª Ampof, que aconteceu o ano passado, na cidade do Recife. Essa conversa, então, onde a gente vai refletir o problema da identidade à luz da perspectiva de Levinas, eu trago em diálogo com a filósofa Judith Butler, porque, na verdade, quem provoca a problematização quanto ao uso da categoria de identidade vai ser a Butler, né, e eu tomo aqui o problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade, e penso essa questão, então, à luz da filosofia de Levinas, no conjunto da sua obra, já que eu venho estudando Levinas desde a graduação, eu, né, trouxe Levinas para o meu TCC, para o mestrado, para o doutorado em educação e agora o doutorado em filosofia. Então, é um filósofo que, de uma certa forma, ele ampara as minhas pesquisas, então, por isso que eu digo é no conjunto da obra, mas principalmente em totalidade infinito. Então, muito do que eu vou trazer hoje para vocês é fruto das questões ou da problematização que Levinas faz nessa obra, que é uma obra bastante importante no estudo do pensamento e da filosofia de Emmanuel Levinas. Então, vou passar para a fala, né, que eu preparei aqui. Eu pergunto para vocês, podemos pensar em trazer o conteúdo e depois abrirmos para um diálogo, pode ser assim? Então, se tiver qualquer interrupção aqui tecnológica, vocês me avisem, por favor, né? Bem, a interrogação sobre a identidade está comprometida, primeiramente, com o questionamento que nós podemos fazer acerca da pergunta o que é ou quem ele é, quem ela é. Isso porque, considerando a multiplicidade que envolve o existir humano, uma ideia fechada de identidade nos leva ao risco de reduções e de aprisionamentos que se constituiriam violência. Tomando a perspectiva levinasiana, a tentativa de responder à pergunta o que é, nos leva ao risco da tematização do outro e, com esse risco, o prejuízo da alteridade. Então, para fins de exemplificação, nós poderíamos pensar em diversas situações onde ocorre esse prejuízo em relação à ética da alteridade, na tematização, na redução do outro. Aqui, como eu expliquei para vocês, eu trago como exemplo essa discussão de gênero, né? Então, por exemplo, definir o que é a mulher ou o que é o homem, colando feminino e masculino, que são posições subjetivas presentes em todo ser humano, e não, portanto, coladas a gênero e sexo, mas definir o que seria cada uma dessas pessoas, colando essas posições a gênero e sexo, é a estratégia com a qual se produz uma hierarquização de gênero. Dessas classificações que acabam sendo binárias e hierarquizantes, decorre a exclusão e a subalternização das pessoas que, porventura, não se identifiquem com os estereótipos que venham a caracterizar essas classificações, desencadeando patologias tais como a misoginia, que é a aversão às mulheres, ou a transfobia, que é a aversão a toda a comunidade LGBTQIA+, ou como o racismo, ou vocês podem pensar em diversas formas de exclusão que nós temos na contemporaneidade. Para responder, então, à pergunta o que é a mulher ou o que é o homem, por exemplo, a cultura patriarcal criou uma descrição do que seria uma mulher ou do que seria um homem, como se uma mulher pudesse representar a multiplicidade dos seres, a partir da criação de estereótipos de feminilidade e masculinidade, produzindo um imaginário de inferiorização do feminino, sempre colado às mulheres, e exaltação do masculino colado aos homens. E com isso, inferioriza e subalterniza metade da população humana.
Isso só mencionando o problema de gênero, porque, como eu disse, a gente podia pensar nessa forma de excluir, pensando na questão do racismo ou em tantas outras formas de exclusão. Esse fenômeno se constitui uma violência, pois não só tematizou o singularmente outro que existe em cada ser humano, e que é anterior e com predomínio à tematização que se faz dele, como produziu um binarismo e uma hierarquização através de práticas reguladoras de formação de divisão de gênero por meio da descrição do que constituiria uma suposta coerência interna do sujeito, ou seja, uma identidade. Então, temos aqui pistas de quais seriam os problemas quando a gente pensa nessa questão da identidade. Diversas autoras e autores têm apontado os limites e as perigosas consequências do uso de categorias comprometidas com os pressupostos de identidade, de universalidade, de essencialismo, sob pena de cairmos numa armadilha de manter categorizações que acabam por tornar-se, como considera a filósofa Judith Butler, domínios de exclusão que são reveladores de consequências coercitivas e reguladoras de sua própria construção. O que em pesquisas cuja ética da alteridade é um referencial se constituiria numa contradição, tanto ética quanto epistemológica. Então, Butler, no seu livro, o livro que eu mencionei no início, Problemas de Gênero, Feminino e Subversão da Identidade, vê o uso da categoria identidade como uma impossibilidade de se construir um projeto, no caso do recorte feito feminista emancipatório, a partir do questionamento quanto ao uso da categoria de mulher enquanto um sujeito do feminismo, que, segundo ela, presume a existência de uma identidade definida, que não só deflagra os interesses e objetivos do projeto, no caso do feminismo, no interior do seu próprio discurso, mas constitui o sujeito mesmo em nome de quem a representação política é almejada. Ou seja, a noção de identidade usa categorias, e aí eu exemplifiquei com mulher ou homem, mas a gente podia pensar em outros exemplos, como sujeito de alguma coisa, como no exemplo da mulher sujeito do feminismo. Mas o problema é que pressupõe a existência de uma identidade que é definida a priori, como se isso não fosse construído nessas interações políticas e sociais dos sujeitos. Aqui temos uma relação entre a crítica quanto ao uso da categoria de identidade com uma crítica à noção de sujeito da modernidade, principalmente a partir das proposições do sujeito-substância, muito presente na filosofia de Descartes, que é marcada pelo cogito cartesiano, ou seja, a capacidade sugerida pelo filósofo René Descartes de uma autonomia, uma pretensa autonomia da consciência, ser responsável pela ação do pensar no humano, tornando-o capaz de identificar a consciência que tem de si. E também essa crítica à ideia de identidade, a noção de identidade, também estará associada à noção de subjetividade enquanto uma capacidade de uma autodeterminação racional como condição do sujeito moral que nós vamos encontrar na filosofia kantiana. Isso porque esses filósofos afirmam que o homem é possuidor de uma consciência capaz de representar o mundo externo e que, portanto, permitiria ao sujeito, a esse homem, a constituição do eu, pois, enquanto sujeito, ele pode manipular o mundo e representar o fenômeno. Portanto, o sujeito substância moderna é a substância ativa e nele o homem é identificado como o cogito, ou seja, como a coisa pensante. Por sua vez, nessa perspectiva, o homem, enquanto ente que pensa, encontra-se marcado pela autonomia e pode ser capaz, responsável e senhor da sua ação. Então, quero ressaltar isso, porque aqui nós vamos ver em seguida que Levinas vai problematizar essa noção, né? Daí, então, esse ente que pensa e que possui autonomia pode, enfim, representar
o que quer que seja, tornando-se soberano. Essa consciência, portanto, permite ao homem a constituição do eu, pois, enquanto sujeito, ele pode manipular o mundo externo e representar o fenômeno. O sujeito definido com traços essenciais pela tradição metafísica, como, por exemplo, liberdade, capacidade de decisão, consciência moral, responde à questão do quem é. Bem, vamos ver alguns problemas em relação a isso. Se uma pessoa for vista como alguém não portadora dos traços essenciais que caracterizam o sujeito, ela será assujeitada mediante a negação da alteridade, como o que ocorre nos processos colonizadores, no racismo, na misoginia, na xenofobia e nas tantas formas de negação do outro. Para Butler, é ambíguo e perigoso almejar a representação com termos encerrados na categoria de identidade. Por isso, essa filósofa nos convida a andar pela contramão do que ela vai chamar de fixidez determinante da identidade, perscrutando o quanto essa noção é forjada, na verdade, por meio das práticas reguladoras de formação de divisão do gênero, através da descrição do que constituiria essa suposta coerência interna de um sujeito. De acordo com Butler, identidade não é um ideal normativo, e sim uma característica descritiva da experiência. E aí eu cito a filósofa, que ela vai dizer coerência e continuidade da pessoa não são características lógicas ou analíticas da condição de pessoa, mas, ao contrário, normas socialmente instituídas e mantidas. E eu fecho a citação. Tais afirmações colocam as argumentações que se utilizam de ideias como essência ou natureza e que muitas vezes buscam explicações na biologia como argumentações ideológicas, sem necessariamente uma fundamentação válida, uma vez que muitas vezes não passam no teste de realidade. Então, a presunção de uma identidade fechada em torno do que lhe descreve leva a uma realidade ontológica que é anterior e independente das marcas culturais, como vai problematizar Butler, e sujeita à tematização do outro mediante a subordinação do ente ao ser, segundo Levinas. A afirmação de um sujeito que nos levou ao que o filósofo Nietzsche chamou de metafísica da substância é um problema, portanto, criticado por muitas filósofas e filósofos em relação às concepções humanistas do sujeito que tendem a presumir uma pessoa substantiva que seria portadora de vários atributos essenciais e não essenciais. Além de Nietzsche, Freud já nos fez ver a impossibilidade de sustentar o fundamento do conceito clássico de sujeito. Essa impossibilidade se evidenciou, por exemplo, a partir da descoberta do inconsciente. Freud vai dizer, não somos nem senhores e nem senhoras na nossa própria casa. Isso quer dizer, aquele ideal de uma autodeliberação racional, um autocontrole, não é tão fácil assim como nós gostaríamos, por isso que ele vai propor que é um ideal, né? Também da crise da representação, essa capacidade de trazer à tona o objeto, e da chamada virada linguística, quando a linguagem passa a ser entendida não como uma adequação entre significante e significado, mas como resultante de processos nos quais se infiltram noções como alteridade e inconsciente, provocando o que Elizabeth Duque Estrada, e eu vou citar, vai chamar das rachaduras nas paredes que até então suportavam o edifício da metafísica ocidental. Essas rachaduras, elas são ocasionadas por teorias que propõem pensar não mais em identidade fechada, definida a priori, mas em processos de identificação,
criticando uma razão universal que, na tradição, tem deixado de fora tantos e tantas, como é o caso das mulheres, das crianças, das pessoas negras, das pessoas indígenas, poderíamos dizer, dos animais, do ambiente natural, mais amplamente falando. Para Butler, ela enfatiza a importância de se compreender que são justamente as estruturas de poder e opressão que produzem categorias de sujeitos, que ela chama de ficções fundacionistas, como a categoria de mulher enquanto sujeito do feminismo, e então as reprime. Ou seja, segundo ela, buscamos emancipação através dos próprios mecanismos utilizados pelo algoz que oprime. Bem, além do problema do que Butler chama de ficções fundacionistas, ela chama atenção também para o perigo da interpretação que aceita uma noção de univocidade. Quer dizer, a suposição de que o termo mulheres, por exemplo, denote uma identidade comum. E aí cito Butler: se alguém é uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é. O termo não logra ser exaustivo, não porque os traços pré-definidos de gênero da pessoa transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção de gênero das intersecções políticas e culturais em que, invariavelmente, ela é produzida e mantida. Eu fecho citação. Então, até aqui, eu abordei alguns elementos da crítica à noção de identidade, trazendo o recorte da discussão de gênero que Butler faz, né? Mas sempre procurando chamar a atenção que a gente pode pensar isso para outras formas de exclusão. Então, agora a gente vai passar para as críticas que nós podemos tecer aos perigos da noção de identidade a partir da filosofia de Levinas. Lembrando que nós não vamos encontrar texto em que Levinas vai se debruçar exaustivamente, se ocupar, discutir a questão da identidade. O que a gente faz é, a partir das questões que eu extraí dos textos, principalmente de Totalidade e Infinito, a partir da problematização que ele faz da tematização do outro e do perigo da morte, da alteridade, a gente pensar nos problemas da identidade, certo? Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Bem, se entendermos identidade como uma inscrição de ser de um objeto, e se pensarmos agora apoiados na filosofia de Emmanuel Levinas, nós podemos lançar a seguinte pergunta: na medida em que tentamos identificar o ser humano, usando os mesmos critérios de identificação que utilizamos para identificar objetos, nós não estamos caindo na armadilha da objetificação do ser humano? Daí as críticas de Levinas à identidade e a articulação do conceito de alteridade à sua filosofia. Na perspectiva desse filósofo, identidade seria apropriada às coisas, aos objetos, e inapropriada para o ser humano, cuja única dimensão de sentido pode ser a da alteridade, posto que a tentativa de descrição leva à tematização do outro, e sempre que ocorre a tematização de alguém, nós estamos negando a alteridade, porque ao invés de permitir que esse alguém se diga, a gente diz sobre ele. Então, a gente nega a alteridade. O que possibilita interpretar que o problema da identidade para Levinas é propriamente a sua lógica, que se estabelece negando a alteridade, e isso resulta em um problema ético. Então, a crítica que Levinas faz à tematização do outro encerra sua crítica também ao racionalismo que rege a identidade e que está associado ao problema da totalidade, que para o filósofo está presente na história da filosofia ocidental.
Então, um pouco antes, eu tinha tentado trazer essa relação que há entre essa crítica à noção de essencialismo, universalidade, identidade, associada à crítica dessa noção de sujeito-substância moderna. Então, Levinas faz essa associação ao que ele vai chamar de um perigo da totalização, e ele identifica que isso é bastante presente na história da filosofia ocidental. Identificar, então, a crítica que Levinas faz à tematização do outro, ela está relacionada à crítica que Levinas faz ao que nós chamamos de racionalismo. Identificar para compreender e compreender para dominar tem sido a lógica que move grande parte do pensamento ocidental, marcado pelo eurocentrismo, que visa ordenar o caótico e civilizar o que é considerado bárbaro. Esse empreendimento se dá por meio da delimitação do ser, que define o objeto a ser conhecido a partir de suas identidades. Daí o valor da pergunta, o que é? O que descreve e caracteriza o que algo é, será a condição para o conhecimento. E essa lógica, ou seja, esse modo de ler a realidade, irá caracterizar o modo de pensar e conhecer no Ocidente. E este procedimento de buscar compreender as propriedades mais gerais do ser, nós conhecemos por ontologia. A busca da essência de algo para categorizar a fim de conhecer e então dominar. Bem, Levinas discorda desta construção, que coloca a ontologia como filosofia primeira, e essa é a primeira crítica que ele faz, pois para ele se constitui base dos mecanismos totalizadores gerados pela compreensão ontológica do ser, que consiste na neutralização do ente, favorecendo a sua captação para sua compreensão. Todavia, este ser é a ideia que se faz do ente. Mas a relação entre ente e ser não liga dois termos independentes. Para Levinas, o ente ele fez contrato com o ser. Não se pode isolá-lo. Ele é. Ele já exerce sobre o ser o próprio domínio que o sujeito exerce sobre o atributo. Então, vou citar Levinas, quando ele diz, em Totalidade e Infinito, afirmar a prioridade do ser em relação ao ente é já pronunciar-se sobre a essência da filosofia, subordinar a relação com alguém que é um ente, a relação ética, a uma relação com o ser do ente, que, impessoal como é, permite o sequestro. A dominação do ente a uma relação de saber subordina a justiça à liberdade. Bem, se a liberdade denota a maneira de permanecer o mesmo no seio do outro, o saber em que o ente, por intermédio do ser impessoal, se dá, contém o sentido último da liberdade. E eu fecho a citação. Isso impede que o outro seja visto como tal, acarretando a redução do outro ao mesmo, ou seja, a anulação do outro. Então, quando Levinas diz que o outro seja visto como tal, acarretando a redução do outro ao mesmo, é mais ou menos dizer que o mesmo, que sou eu, que é cada um de nós, estabelece um juízo sobre o outro, não permitindo que o outro se apresente. Eu digo quem é o outro, mas eu só posso dizer quem é uma outra pessoa, o que é alguma coisa, a partir da minha lente. Então, tem uma série de coisas minhas envolvidas no movimento de descrever algo. Para isso, Levinas chama da tematização do outro, e é o sequestro da alteridade. A crítica à identidade em Levinas está, portanto, associada à crítica ao modelo ocidental de supremacia da racionalidade. Bem, é importante contextualizar que nós estamos falando de uma pessoa, de um filósofo, que foi vítima do nazismo, que foi preso, que teve seus familiares executados. Então, Levinas, a partir dessa experiência, questiona a supervalorização que a filosofia atribui à razão, visto que observa o quanto o racionalismo, nos moldes ocidentais, pode levar aos totalitarismos.
Este sentimento que toca Levinas fará da sua filosofia uma crítica ao que ele chamará de filosofia da totalidade, que se constrói no racionalismo, que veio a caracterizar com predominância o pensamento ocidental. E aqui é importante ressaltar que estamos falando de racionalismo e não de racionalidade. Então, aqui ninguém está colocando em xeque, questionando uma capacidade racional que, obviamente, será fundamental para filosofar. Mas o racionalismo é essa supremacia da razão e, principalmente, um processo de dicotomia, né, que separa essa operação das outras dimensões que também formam a nossa capacidade cognitiva, digamos assim. Então, totalização, para Levinas, refere-se ao pensamento que está condicionado às perspectivas puramente ontológicas que se realiza quando, por exemplo, se descreve um objeto a partir do que o caracteriza, buscando uma essência a esse objeto. Ora, a descrição de uma caneta pode não ser tão problemática, visto que o que caracteriza um objeto pode até corresponder à totalização, já que, sendo simples objeto, pode se apresentar fenomenologicamente. Todavia, para Levinas, nem tudo se apresenta como simples fenômeno, e, portanto, nem tudo é passível de redução categorial a um ser. A conceituação de objetos não se aplica a algo que não corresponde às tentativas de identificação e de tematização. O outro não pode ser tematizável porque é infinito em termos de possibilidades. Então, Levinas vai trabalhar com a categoria de infinito nesse sentido. Esse outro que se apresenta, ele é infinito em termos de possibilidades. Não pode, por isso, ser abarcado. Eu não tenho como, a partir da minha lente, abarcar tudo o que o outro pode ser. Então, eu não posso tematizar, identificar. Esse algo é a alteridade que se apresenta no outro e que é diferente sempre do mesmo, sempre vai ser diferente de mim. Então, não posso descrever um outro tomando como parâmetro eu mesmo, né? Esse outro é um diferentemente outro, nunca é idêntico ao mesmo. Daí sua proposição de que é a ética e não a ontologia a filosofia primeira, que é uma das primeiras coisas que aparece na filosofia de Levinas é esse deslocamento, né? Então, não se trata de uma negação do ser, mas de um deslocamento de prioridade, pois se a razão ontológica capta sempre o que é finito, ela não pode subsidiar a ética que dirige-se ao outro, porque o outro não é finito, ele é infinito. Assim, na obra Totalidade Infinito, nós teremos o ultrapassamento da totalidade quando o outro, sendo infinito, escapa qualquer tentativa de descrição que o encerra a uma identidade. Essa é a crítica à questão da identidade que é possível extrair da filosofia levinasiana. Então, caminhando para as conclusões, enquanto a alteridade corresponde à infinitude, a identidade corresponde à totalidade. E o totalitarismo anestesia a pessoa que se torna incapaz de abrir-se para a alteridade, quando o outro é visto como o diferente que é insuportável, ou o desconhecido que precisa ser abarcado. O diferentemente outro passa a ser assustador e por isso precisa ser dominado. É um mal a ser exterminado. A lógica da identidade gera violência contra o não idêntico. Ao provocar esse deslocamento que vai colocar a relação ética como prioritária e vai denunciar os riscos de um racionalismo que, tematizando, objetifica o outro, tendo como princípio norteador o não matarás, porque a filosofia de Levinas bebe muito na tradição talmúdica,
A filosofia levinasiana se constitui, ao meu ver, terreno fértil para o que a gente pensa ser um decolonialismo filosófico, assim como para todo o empreendimento que toma a filosofia para buscar o desenvolvimento de saberes e fazeres que reconheçam a diversidade dos modos de existir no mundo. E se a gente pensa numa ética da alteridade, na prática, talvez uma das questões, e uma questão bastante contemporânea, é pensar essa diversidade dos modos de existir no mundo, né? Levinas deflagra um paradoxo quando identifica por trás desses modelos de conhecimento totalizadores a intenção de uma emancipação do sujeito pretendida pela filosofia enquanto iluminação, que corresponderia a uma maioridade da razão. Eis o que significa para essa perspectiva um caráter de humanização, quando a gente pensa, por exemplo, na filosofia kantiana. Mas, na verdade, de acordo com Levinas, ao usar o próprio argumento racional, que acaba por desqualificar e inferiorizar o outro, esse projeto de humanização desumaniza, descumprindo a promessa emancipatória. De maneira arbitrária, são estabelecidos a priori critérios segundo os quais os próprios sujeitos seriam formados. E assim que Levinas critica o primado ontológico da filosofia ocidental, tanto enquanto fundamento da verdade, como enquanto filosofia primeira, porque primeiro para ele vem a relação ética. O que ele chama de ontologização do ser coloca o humano em xeque, desdobrando-se em catástrofes de grandes proporções. Então, não só ele, muitos filósofos e filósofas vêm analisando desde do fenômeno do nazismo, mas a gente pode pensar em tantas outras formas de violência, inclusive as contemporâneas. Com Levinas, não há justificativa para a morte do outro, nem a morte simbólica da alteridade, muito menos a morte factual, que muitas vezes se dá em decorrência da morte simbólica da alteridade, porque é em decorrência da banalização da vida do outro. Então, quando uma pessoa morre porque, em função da cor da sua pele, em função da sua forma de existir no mundo, a gente tem uma morte factual, uma morte simbólica da alteridade que nos leva a uma morte factual, né? A vida do outro passa a ser banalizada. Então, a alteridade é a transcendência do outro enquanto diferentemente e unicamente outro, não podendo jamais ser absorvido ou identificado. É importante a gente ressaltar que essa noção de outro em Levinas, ela será oposta às designações decorrentes das apropriações desses termos por diversos sistemas opressores, que pode utilizar o termo outro como uma diferença que marca inferioridade. Por exemplo, a mulher sendo o outro sexo em relação ao homem, e Simone de Beauvoir já pontuou isso, inclusive ela abre o segundo sexo fazendo uma crítica a Levinas, né? A pessoa negra ou indígena é o outro em relação à pessoa branca, tornando esse termo um conceito, na verdade, excludente e objetificador. Então, outro, a forma como essa noção se articula na filosofia de Levinas, não carrega o mesmo sentido. E, nesse sentido, nós precisamos desfazer a trama da igualdade, que quando a igualdade descaracteriza, e da diferença quando a diferença inferioriza, acolhendo o outro em sua alteridade, como único, como irrepetível, e o reconhecimento ao outro pode se traduzir na prática como respeito à sua singularidade. Isso seria ética para Levinas. O outro não pode ser objetificado, não pode ser visto como uma igualdade ou visto pelo papel que representa. Não pode ser inferiorizado por consequências de suas singularidades. Nessa perspectiva, na relação ética, o outro, e aqui a gente faz uma brincadeira, a outra, né, é respeitado em sua alteridade, não se constituindo em uma relação de conhecimento objetificante, que se desdobra sempre em relação de dominação, mas numa
atitude, ou seja, numa relação atitudinal. Então, Levinas vai dizer que, digamos que na prática, isso se traduz em responsabilidade para com o outro. Aqui eu encerraria o que eu preparei para trazer para vocês, para não me alongar muito e a gente abrir o espaço para um diálogo, talvez. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Professora Carla, parece que os anjos arrumaram esse encontro para eu lhe conhecer. Se você pudesse dar uma passada de horas na estruturação do meu segundo capítulo, que eu vou mostrar para o meu orientador amanhã, verificaria algumas similaridades. E eu fiquei muito quando você fez a questão lá, as interrogações, o que é, quem é, né? E é justamente a partir de Nathalie Reynisch, não sei se a professora conhece, uma socióloga francesa. Eu não concordo muito com ela em tudo, porque ela é universalista, mas ela me ajudou está me ajudando a compor esse segundo capítulo. Então, o que ela coloca, assim, o que pressupõe o idem, a assimilação, né? É a identidade entre dois termos ou mais. Por exemplo, é qualitativa, um coletivo, idem, né? E ela coloca também ipse, que é a diferenciação, que pressupõe a pergunta quem é, né? Singular, ser si mesmo. Quem é a mulher? É uma certa mulher e não outra mulher. Singularidade e distinção pressupõe a diferença, e é numérica. Então, mas para ela, essas considerações aí estão num âmbito binário, social e individual, que ignora que a identidade não é construída apenas pelo sujeito que percebe ou apresenta de si mesmo, mas é também pelo que lhe é refletida pelos outros. Daí a gente está entrando no reconhecimento, ou seja, a designação. Disso, a identidade para ela não é nem bidimensional e nem unidimensional, é tridimensional. Eu fiquei tudo escrevendo aqui enquanto você falava, tentando acompanhar a sua fala e eu escrevendo aqui. Então, o que acontece nessa relação tridimensional? Envolve autopercepção de si para si, apresentação para os outros e designação dada pelos outros. Aí eu estava escrevendo aqui alguma coisa sobre Levinas, e a professora me corrija, que, então, em Levinas, subjetividade é feita de um ser afetado pelo outro, receptividade, desculpa, suscetibilidade e vulnerabilidade. E, nesse sentido, sensibilidade acaba conferindo um sentido moral. Para mim, parece, não sei se está certo, uma passagem do ego para o alter ego, né? E aqui também, na minha tese, eu tendo a absorver o Axel Honneth, não sei se você conhece, né? No sentido de pensar o reconhecimento como amor, direito e solidariedade. Mas Honneth também tem um apreço e uma distância de Sartre, né? E todo mundo pensa o Sartre como se o inferno são os outros. Mas quando a gente estuda lá a sua relação do olhar, e acompanhado pelo corpo, é preciso, antes de mais nada, nas relações de diferenciamento do outro, o reconhecimento do outro. Né? O inferno são os outros e a gente se resigna a ele. Mas o que Sartre fala? E Sartre e Levinas, eu acho que tem uma diferença aí, também tem algumas similaridades. Né? O outro é o não eu, porque se ele fosse eu, seria assimilação, não objeto. Porque se fosse um objeto, ele não poderia me olhar. Aí nós estamos falando da fenomenologia do olhar e da fenomenologia do rosto, né, em Levinas, que é você se ver pelo rosto, né, se entregar pelo rosto. Então, assim, eu prestei atenção em algumas coisas, e outras eu fui escrevendo, que eu fiquei bastante contente com a sua apresentação, e caiu muito bem para mim, muito obrigada. E aqui acabei falando um monte aqui, que eu fiquei muito empolgada. Amanhã eu vou mostrar para o meu orientador. Já estou falando aqui para ele não pensar que é cola, não é plástico. Obrigada. Não sei se eu posso te chamar assim, Simone. Eu Sim. agradeço a tua colocação, que eu penso que ela não foi nem uma pergunta, ela foi uma contribuição, né? E eu acho que a validade de tudo isso
está na gente, um vai tocando o outro, né? E vai provocando a gente a novas elaborações, vai deslocando o nosso próprio pensamento. Acho que essa é a riqueza de fazer filosofia, assim. Exatamente. Mas, assim, tu traz tu traz muitas questões na tua fala, mas eu vou comentar apenas duas, assim, quando tu traz a questão da sensibilidade e do rosto, né? É importante pensar, assim, que em Levinas, ele sempre é uma filosofia onde ele, digamos, ele dá prioridade ao outro em relação ao si mesmo. Inclusive, sofre muitas críticas em função disso, né? Então, o rosto não é o meu rosto que se altera em relação ao outro, né? É o rosto do outro que pode me tocar, pode tocar o mesmo sou eu, né? E Levinas vai dizer assim, eu acho isso muito bonito na filosofia de Levinas, quando o rosto do outro me toca, e esse rosto não é um rosto fenomenológico, com olho tal, nariz tal, né? Quando a presença, vamos dizer assim, esse rosto é uma presença, me toca, não me toca porque eu começo a pensar, elocubrar coisas sobre o outro. Toca a minha sensibilidade. Eu escrevo lá na minha tese. É silencioso. Silencioso, inclusive, no sentido de uma discussão mental. Então, Levinas vai dizer, ele só me toca na medida que eu cesso um pouco a minha tendência e o meu desejo de elaborar, de pensar sobre o outro. Mais ou menos assim, se a gente se deparar com uma pessoa que levou um tombo na rua e a gente tiver aquela tendência, né, aquele impulso de ir socorrer, tu não pergunta quem és tu, me dá tua carteira de identidade, deixa eu ver quem tu é para mim te socorrer. O negócio é rápido, tu vai lá e, quando acontece, né, quando não se perdeu totalmente a sensibilidade, e socorre o outro sem saber quem o outro é. Então, a gente está muito num outro, né, uma outra linguagem, que não é só uma linguagem no sentido desse pensamento, dessa racionalidade. Então, aí eu estou fazendo esse comentário porque tu trouxeste essas duas palavrinhas tão caras, né, que sensibilidade e rosto para a filosofia de Levinas. Mas achei muito interessante as tuas colocações. Muito obrigada. Professor Erickson, né, levantou a mão. Professora Carla, muito obrigado pela sua apresentação, muito instigante, muito vigorosa. Achei também interessante começar com a Butler, né, e trabalhar essa noção geral da crítica à modernidade, da identidade como essa espécie da experiência nossa, né, como sujeito, como descentramento de uma própria noção de identidade, fixidez, como a senhora bem falou, né, pensando no Levinas, a ideia de que a alteridade propriamente antecede qualquer noção de ser, né, e na perspectiva da Butler, lá do político, do discursivo, né, do discurso político como a norma que antecede ao sujeito, né. Então, se eu pensar nessas duas críticas aí, né? Agora, eu fiquei pensando numa questão importante, até quando a senhora aqui me chamou a atenção e falou ali do modo como também essa crítica à ideia de identidade, ela, de uma certa maneira, ela é também, mesmo para o Levinas, essa é uma pergunta, e você que só pudesse falar, e para Butler, ela é, de uma certa maneira, ambígua e um pouco paradoxal, né? De um lado, como a senhora bem disse, a identidade remete sempre na crítica a traços essenciais da constituição do sujeito e de uma suposta coerência interna, né? Então, essa fixidez determinante e tal. Mas eu, de uma certa maneira, é a primeira pergunta, no momento que a senhora fala, eu poderia pensar, a partir da Butler, numa identidade como resultado performativo, só falou da experiência, eu vou falar performativo, no sentido de que a experiência, a performance, resultaria numa perspectiva. Eu não vou nem falar de categorização, de qualificação da minha subjetividade, mas o modo como me apresento no mundo, tá? E aí
E daí, essa ideia de me apresentar no mundo, eu, de uma certa maneira, remeteria ao Levinas, que é a ideia do reconhecimento do outro, né? Então, e a gente sabe que uma série de movimentos e de questões hoje de movimentos importantes, ele reivindica um reconhecimento dessa apresentação no mundo, que é, de uma certa maneira, eu pergunto, remeteria ou não a uma certa identidade. Tá? E que essa é uma questão, para mim, importante. E eu pergunto, do ponto de vista da ética levinasiana, é uma pergunta meio ingênua, porque eu não, e a senhora até me desculpe por isso, quando eu penso no rosto, de certa maneira a senhora já respondeu a pergunta, no rosto, do rosto do outro que me toca, né? Porque a alteridade antecederia o próprio ser, o próprio sujeito e tal. E se nesse tocar, de uma certa maneira, em que sentido que eu posso pensar que ele é deslocado de uma certa identidade? Essa, vamos dizer assim, essa sensibilização, como foi falado, essa afetação que o outro me faz, que o outro me toca, que é importante para cultivar, para que a relação não caia justamente numa categorização. Ele vai falar o não matarás, né? Ele depende, de uma certa maneira, desse toque. A própria noção de violência, para o Levinas, justamente ela tem uma raiz que está nessa ontologia da categorização, né? O próprio discurso e tal. Então, por isso que eu começo perguntando, quer dizer, há um certo domínio de uma certa ambiguidade da noção de identidade, que, de um lado, está muito clara a crítica, né, que a gente tem que fazer a essa operacionalização político-discursiva ou ontológica da noção de identidade, de um lado da Butler, do outro do Levinas, mas, por outro lado, há uma certa pressão também por uma apresentação do outro, uma apresentação do sujeito, que, de uma certa maneira, não deixa de ser um certo clamor por um reconhecimento de uma identidade. Essa é a minha pergunta. Não sei se foi claro ou não, ou se tem sentido, não tem, a senhora poderia, por favor, mas eu queria parabenizar aí pela apresentação, de qualquer maneira. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Erickson. Eu também penso, assim como observei na fala da Simone, a gente traz um mundo, né? Poderíamos passar a noite toda aqui, porque tem muitas questões que dá para abrir na sua fala. E também quero ressaltar que é sempre o que eu vou trazer, em termos das minhas considerações em cima da sua questão, é sempre a minha lente, né? Lendo Levinas no CEBEL, a gente brinca assim, como é que tu vê Levinas, como é que tu vê Levinas, né? Enfim, mas veja, eu lembrei na sua questão dos devires, da filosofia da desconstrução, não é à toa que Levinas e Derrida têm aí uma parceria também, né? Me lembrei muito da necessidade de pensarmos uma outra lógica de pensar com a filosofia da desconstrução para fazer essa conversa. Porque essa conversa, ela não, né, ela parece que nós entramos numa antinomia se a gente pensar numa lógica que não seja da desconstrução e dos devires. Porque se a gente não pensar a partir da lógica da desconstrução, aí parece que tem essa ambiguidade. Afinal de contas, a gente afirma uma identidade quando a gente afirma que o outro diz para mim quem ele é, com Levinas, ou a gente desconstrói uma ideia de identidade com toda a provocação da Butler, né? Então, eu penso, e eu estou elaborando, também estou construindo essas noções, né? Eu penso que é exatamente a questão de que eu não posso definir a priori, e nem com um juízo ou uma ideia que seja fixa, que não se transforme, que não aceite que seja fluido, que seja passível de transformação. Porque quando a Butler traz justamente a ideia de performatizar,
me parece que essa noção, ela carrega muito essas noções de fluidez, porque se eu posso performatizar quem eu sou hoje e amanhã dizer que sou outra coisa. É essa a discussão de Butler, é a filosofia queer e tal, é essa a afirmação de Butler. Ela quer propor que a filosofia aceite que eu possa dizer que sou alguma coisa hoje e tranquilamente dizer que sou outra coisa amanhã, que eu não tenho um compromisso com a fixidez. Mas quando a gente vai para Levinas, se eu entendi sua elaboração, assim, então parece que daí quando eu me abro para a alteridade, silencio e deixo que o outro me diga quem ele é, aí parece que fica caro essa noção de, pelo menos, eu aceito que ele diga quem ele é. Pois eu penso, e é por isso que temos tentado fazer essa reflexão a partir de Butler com Levinas. A própria Butler cita Levinas, né? Ela também usa Levinas para isso. Inclusive, foi a minha intencionalidade de trazer Levinas para a minha tese atualmente, de filosofia, que ele não é a base, mas ele ancora justamente esta afirmação, digamos assim, ou essa proposição de que a gente pode pensar numa identidade desde que a gente pense, primeiro, que é sempre o outro que me diz quem ele é, e não a gente que diz quem ele é. Depois, ele tem que ter autorização para ser quem ele pensa que ele é e pode mudar isso. Então, a gente tem essas noções não de fixidez, e sim uma noção que é de fluidez, e é uma noção de incerteza. Na verdade, a filosofia da desconstrução, a filosofia levinasiana, essas filosofias, elas, a meu ver, elas também vão deslocar muito, a gente tem dito, é um deslocamento até paradigmático, porque nós temos bastante forte para nós noções como certeza, linearidade, né? E ela é uma filosofia da desconstrução, porque ela busca uma desconstrução na lógica de operar no mundo, de pensar, e assumir para nós formas de ver o mundo que não são fáceis, a meu ver. Não é fácil, ao meu ver, a gente lidar com a realidade, pensar a realidade sem fixidez, fluido e pensando que não há uma certeza, não há uma linearidade. Eu penso que a gente está falando de uma desconstrução nesse sentido. Então, não sei se eu respondo, mas procurei trazer alguns elementos para interagir com a sua fala. Eu acho que são as duas coisas. Mas, então, identidade pode ser afirmada na medida em que a gente não diga quem o outro é, e na medida que a gente abre espaço para que cada um se diga e possa alterar, inclusive, o que vê em termos dessa identidade. É claro que aqui a gente, quando eu disse que eu penso que o senhor trouxe elementos que daria para fazer uma discussão muito mais vasta, e não vou entrar nela aqui, por razões óbvias, nós não temos tempo e não foi o que preparei. Mas hoje em dia a gente tem feito essa discussão, né, na sociedade, e aí o senhor trouxe esse elemento, como é que a gente preserva justamente esses grupos que são considerados minorias, porque são excluídos, mas não são nunca matematicamente minorias, se eles se fortalecem a partir de identidades em comum. Então, aqui a gente precisa resguardar a noção de identidade. Esse é um questionamento que está aí, que está em discussão. A filosofia tem sido chamada para conversar sobre isso, a psicanálise tem sido chamada para conversar sobre isso, né? Então, quando a gente traz a noção de Levinas, a gente diria, olha, muito cuidado e muita calma nessa hora, porque é preciso que a gente pense em igualdade, ou seja, coisas em comum que identificam um grupo, quando a gente está trabalhando em nome de um acolhimento, né? De uma inclusão, mas nunca negando as diferenças que, inclusive, existem naquele grupo. Porque para a filosofia de Levinas, se a gente não ressaltar as diferenças, enfraquece a própria causa. Assim.
Essa é uma questão realmente, né, é difícil, porque vamos pensar nas relações concretas, né, que a gente tem, eu e o outro, né, e tem uma certa, o Derrida vai falar assim, assim ele era muito próximo, né, do Levinas, né, então eu tenho uma tensão nessa relação de autoridade e infinito, eu tenho um risco, e ele vai falar de uma certa submissão ao outro completo, né? Quer dizer, na medida em que eu me deixo tocar totalmente pelo outro, né? E aí eu acho que tem essa relação, e tem o fato de que me parece que é uma questão muito, tá num ponto de vista mesmo, quase, vamos dizer assim, hermenêutico, associativo, afetivo em relação ao outro, né? Quando ele me toca, é como se invadisse uma certa identidade dele em mim, né, que se impõe, né? Então, de pensar uma relação sem trazer nada de concreto do outro, mesmo que ele seja fluido naquele momento, né? Então, que eu garanta a fluidez que a senhora está dizendo, e que eu acho tão importante garantir isso, né? Então, eu acho que tem uma tensão sempre que parece uma boa ambiguidade, usando o termo do Merleau-Ponty aí, que eu poderia pensar nessa relação de ambiguidade, porque, por outro lado, né, eu recusar do outro qualquer identidade, eu fico pensando, né, e eu acho que daí tem um pouco a ver com a Butler, com as categorias, por exemplo, como de gênero, como mulher, né? Assim, tem a mulher, tem o homem e tal, mas, assim, tem toda uma relação performativa e a senhora falou interseccionalidade, sexo, raça, social, religiosa, etária, né? Que é o modo como eu me apresento no mundo, né? E que, de uma certa maneira, seja fluida ou não, temporal ou não, é a minha identidade, seja momentânea ou não, assim, né? E, às vezes, quando eu olho para mim e o sujeito olha para si e ele se autorreferencia, em alguns casos, assim, mas ele sempre se autorreferencia num discurso normativo político, que ele mesmo constrói, que ele mesmo retoma, e que, de uma certa maneira, é a apresentação de uma certa autoidentificação, que pode ser identidade. Sim, mas eu retomo o que falava há pouco, e poderia abordar isso a partir de outros vieses, certo? Mas, considerando o que eu trouxe hoje, então, eu repito, o senhor disse assim, é difícil não acolher uma manifestação de uma identidade do outro. A questão é, eu posso acolher o que o outro me diz da identidade dele. O que a gente está questionando é a gente dizer quem o outro é. Sim, exatamente, é o contrário, né? Então, é por isso que eu não jogaria fora a noção de identidade, quer dizer, exatamente. O outro me vem com uma, né? Então... Não, o senhor me levou a pensar e dizer agora que, se a gente for aprofundar, pensar bem em tudo que eu disse hoje sobre Levinas, eu acho que é isso também que está na sua fala, a gente vai valorizar a identidade, sim, porque a gente quer valorizar o que o outro me diz dele. Me diz sobre... Né? Mas aí é isso, a questão é, como eu disse, duas questões precisam ser preservadas. Uma é eu não dizer quem o outro é, e a outra é a gente interagir a partir dessas lógicas, né, do devir, da incerteza, da não fixidez, da fluidez, da transformação. Aqui nós não vamos entrar, mas cabe a gente pensar nas categorias de dito e dizer que o Levinas elabora, daí não em totalidade infinito, ele vai trabalhar mais fortemente isso em outro modo que ser, aonde aí ele trabalha essa questão. A gente vai ver que é uma questão de uma mudança de lógica. A linguagem que a gente usa, ela treme
quando a gente pensa nessas questões. Mas eu diria isso, a identidade, então, vem do outro, e não é estabelecida por mim a priori. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, e vocês me corrijam se eu estiver completamente errada, mas a partir da Natalie Reinisch, que ela coloca a identidade, digamos, a identidade como tridimensional, que envolve o quê? Primeiro, a autopercepção, em relação de si para si, né? Na medida pela interiorização do olhar do outro, como me sinto mulher, o que significa para mim nessa autopercepção. Mas também tem a apresentação, não, digamos, primeiro, a designação, externo, que eu tenho pouco controle, pode ocorrer em dissonância com a autopercepção ou a apresentação que faz de mim. Os outros intervêm, ela fala, né, na maneira como os sujeitos projetam sua autoimagem. Por exemplo, ser mulher e perceber-se como tal dentro dos parâmetros sociais. Um outro exemplo, eu posso me declarar escritora, mas se eu não for no sentido administrativo, a declaração de eu ser escritora não é suficiente, né? E daí teria a apresentação, que seria a constituição de coerência do sujeito entre interioridade, a autopercepção, e a exterioridade, a designação. Então, nesse contexto, também tem um outro exemplo, o país pode ser considerado ter uma identidade, por aqueles que se referem a ele, mas não possuem na sua coletividade um senso de identidade. Então, é somente pela designação, ou seja, pela coerência entre essas três dimensões, pensando em identidade mesmo, né, que a gente chega a uma autopercepção de si. Autopercepção, apresentação e designização, no caso dos transexuais. A necessidade de fazer esforços enormes, tanto corpóreos como jurídicos, para fazer coincidir esses dois momentos, de identidade, da autopercepção e da designação. Então, faz procedimentos físicos para coincidir essas coisas, o que geralmente dá sofrimento, preconceitos, discriminação, frente ao seu próprio senso de identidade. Mas eu entrei nisso porque eu fico muito afobada, porque eu fico feliz de ver esse bate-papo, e então, nesse contexto, me soa muito bem, sabe, essa questão não é só o que o outro vê de mim, não importa que o outro vê de mim, mas importa que a minha autopercepção e a coerência dessas três condições é que fazem, digamos assim, a saúde mental do ser humano dentro da sociedade, né? E daí ela aqui vai um pouco contra o identitarismo, né? Que é uma coisa que, ao meu ver, não queria colocar aqui, mas é também algo que eu prefiro não absorver, não é que não absorvo no sentido de não aceitar, de certa forma, sabe? Porque o identitarismo, para mim, é a questão racional que a senhora estava falando. O racionalismo parte do identitarismo. Ele conceitua as identidades a partir do essencialismo, né? Tudo é identidade no horizonte perdido de multiplicidades, ele precisa se encontrar. Então, racionalmente, e daí se perde até a constituição do corpo. Porque o corpo já aparece no mundo, e esse corpo já é designado com interpretações racistas, misóginas, né? Então, toda essa questão dos transexuais, e fazer coincidir para se ter o reconhecimento de si como autopercepção, envolve, daí eu penso muito no Ronat, né? Do amor, do jurídico e da solidariedade. A ética, né? Acho que eu falei muito, e não sei se eu falei alguma coisa, professora, me corrija, por favor. O TDAH aqui fica vibrando. Imagina, não penso que tenha correções. Eu disse há pouco que eu acho tão fecundo, né, esse bate-papo, porque fica mobilizando a gente a pensar no que a gente já tinha pensado e desloca a forma da gente ver, né? Então, acho sempre muito interessante. Eu te ouvindo,
eu pensei, quando tu diz, né, eu não conheço essa estrutura que tu mencionou com essa autora, né, dos 3 movimentos, mas eu achei interessante esse momento que tu falou de uma autopercepção, o que o sujeito, como é que ele se vê. Aqui eu não vou trazer Levinas, vou trazer Butler, né? Para Butler, isso seria também um problema, ela problematiza isso, porque ela considera, ela levanta uma consideração para pensarmos, que é mais ou menos a pergunta, o quanto tem de estereótipos já culturais na minha autopercepção. O quanto o que eu penso que me inscreve enquanto seja lá o que for, mas vou dar um exemplo de mim mesma. Butler vai perguntar o quanto o que eu me inscrevo como uma mulher. O que significa isso? Butler vai perguntar. O que é ser uma mulher? O que é ser um homem? Ser uma mulher e ser um homem é uma construção performática, ela vai dizer. Por quê? Porque tem um acúmulo de uma descrição que envolve axiologia, né? Envolve valores do que seja ser essa mulher, do que seja ser esse homem. Então, Butler, ela faz isso tremer também, porque ela vai dizer, a autopercepção não é tão alto assim. Na psicanálise, a gente vai falar do quanto a gente se move a partir do desejo do grande outro, que no fundo diz para mim o que eu mesmo desejo, né? E eu penso que é eu que desejo. Então, a Butler problematiza isso, ela vai dizer muito cuidado, porque até uma autopercepção está carregada do estigma que vem de fora para mim. Porque esses valores, eles produzem efeitos epistemológicos, axiológicos, ou seja, os valores de uma cultura vão produzir efeitos na forma como a gente vê, compreende, nos nossos valores. Então, os nossos valores do que seja ser uma mulher, do que seja ser um homem, do que seja ser, eles estão carregados também de uma descrição que a gente vem assimilando. Isso é Butler, né? Ela vem problematizando isso. Eu, particularmente, achei muito interessante trazer Levinas, meio que aconteceu assim, eu preciso agora de Levinas de novo, né? Porque eu, a princípio, na minha tese, não necessariamente iria trazê-lo novamente, como eu contei para vocês, eu venho estudando Levinas, né, ao longo de um percurso. Mas, em função do meu objeto de pesquisa, eu me senti, assim, né, na obrigação de trazer, porque é ele que me ajudava a responder essas questões. Então, a alteridade, conforme a proposta por Levinas, digamos, me ajudou a sair de umas enrascadas, porque é isso, se eu for levar a sério, como levei, as problematizações que Butler faz, eu poderia ter ficado sem saída, sem Levinas, né? Porque daí eu acho que o professor Erickson também já mexeu nessa questão na sua fala por 2 vezes. Mas e aí? Então, esse outro não pode dizer quem ele é jamais, porque se com Butler a gente vai dizer até o que o sujeito pensa de si mesmo já está bastante contaminado, como é que fica? Aí Levinas veio e com ele eu digo, bem, eu abro espaço para o que o outro diga do que ele está pensando nele mesmo, mas com essa ideia de não fixidez, digamos que eu dei espaço até para esse outro se perceber o quanto que ele pensa dele mesmo está carregado de estigmas e ele quer, com o tempo, avançar nesse sentido. Butler traz em alguns momentos, ela traz exemplos mais ou menos assim, falou da questão trans, né? Quando um homem trans, que é um sujeito que foi identificado na infância, digamos assim, como uma menina, e ele se vê como um homem, então ele assume uma identidade, né? Ele se assume no mundo como um homem. Mas aí como é que ela vem problematizar isso? Ela traz depoimentos de pessoas, né, que quando se vê nessa outra condição, vai se perguntar, mas o que é ser homem? Eu agora sou um homem. Mas o que significa ser homem? E aí um homem trans tem se perguntado, eu me assumo agora como um homem, mas eu não quero ser esse homem misógino, machista, que porta essa violência, que, de uma certa forma, inscreve muitas vezes os homens. Então, o que é ser homem?
quando eu me coloco como homem. Percebe? Essas questões que ela vem problematizando. E eu acredito, sinceramente, que nós, da filosofia, né, principalmente, isso não vem para a gente aniquilar a noção. Eu, pelo menos, não me inscrevo, né, digamos, na turma de quem se apropria ou bebe dessa crítica para a gente abrir mão de certos conceitos, não necessariamente, mas talvez para a gente começar a lidar com esses conceitos de uma forma outra, né, de uma forma mais fluida, porque realmente eu estou pensando bastante na fala do professor Erickson, não dá para a gente simplesmente abrir mão, e aí eu estou com Levinas por enquanto, amanhã eu posso pensar outra coisa e dizer outra coisa para vocês, mas hoje eu penso que é bem importante a gente não só pensar essas questões, mas trazer isso para a nossa relação com essas outras pessoas, a partir dessa alteridade, né, dessa sensibilidade, para que o outro possa ser. Porque, na verdade, o que a gente está falando é que, historicamente, algumas pessoas elas não têm passado por apertos, por prejuízos, porque a gente legitimou um modo de ser no mundo, né? Então, uma pessoa branca não passa pelos problemas que uma pessoa negra passa na nossa cultura. Então, essa é a discussão. Então, a gente precisa pensar na alteridade, porque do lugar de fala de alguém que não passou, né, pelo prejuízo da negação de alteridade por ser quem é, essa é uma questão radical aí que a gente traz a filosofia levinasiana para pensar. Professora, veio aqui na minha cabeça, entre esses dois âmbitos, né, essencialismo, que seria do racionalismo, da biologia, e do construtivismo, que tudo é um homem é construído, uma mulher é construída, ainda bem que temos a grandiosidade da fenomenologia, né? Então, ser mulher não desconsidera o corpo, mas vive-se, né? Porque a gente está pensando, a senhora falou do racionalismo, né? Então, colocar o corpo nisso não é nem o construtivismo, quando tudo é construído, então não existe mulher, não existe homem, e nem essencialismo que existe homem, existe mulher, mas o caminho do meio, né? Como que eu vivo esse corpo? Eu não posso ser mulher desconsiderando o meu corpo, né? Não biologicamente, mas o que eu vivo com ele, né? E daí a pergunta que a Simone de Beauvoir faz, o que é ser mulher, o que é uma mulher, né? Daí não é mais a pergunta o que, mas como. Não é a pergunta, mas o que é uma mulher, mas como é tal e tal mulher. Pensei nisso agora aqui, professor. Eu, na minha tese, eu pego algumas elaborações, para não dizer conclusões, né? Chegou algumas elaborações, como, por exemplo, eu me dediquei alguns anos nessa discussão da diferença sexual, porque a minha tese é sobre psicanálise e filosofia, né? E essa é a discussão do momento, principalmente a partir da psicanálise ou para a psicanálise. Então, minhas elaborações, no final, agora, provisórias, no sentido de que amanhã podem ser outras, para mim, o problema não é a diferença sexual, é a hierarquização que se fez dessa diferença. Porque com Levinas, para mim, a diferença nunca vai ser um problema. O problema é quando a gente usa a diferença para hierarquizar, né? E com a hierarquização, inferiorizar uma das partes. Então, essas são algumas elaborações que eu cheguei. Eu vejo que o Ezequiel parece que levantou a mão aqui. Sim, eu teria uma pergunta, não sei se mais alguém teria, que daí poderia fazer também. Mas, enfim, primeiro, professora Carla, agradecer pela sua apresentação e manifestar a minha alegria, né, por ter ouvido a senhora. O Levinas, junto com o Sartre, assim, são os dois contrapontos da minha tese, então são dois bons adversários, e falo isso com muito carinho, porque, de fato, o Levinas é um dos filósofos, assim, mais bonitos, eu acho que a gente tem, né, na filosofia contemporânea. A totalidade infinita é difícil de entender, mas também é um prazer, né, para ler. O que eu gostaria de perguntar para a senhora, quando eu penso, assim, uma produção filosófica, ou uma filosofia da alteridade, filosofia da intersubjetividade, eu queria entender, assim,
a partir do Levinas, como que a gente poderia fazer essa filosofia e trabalhar com a categoria de outro sem tornar essa categoria um objeto? Porque, assim, a senhora deu o exemplo da queda, né? Foi até interessante, porque eu vivenciei isso nos primeiros meses aqui, e aconteceu uma situação assim, uma pessoa caiu, e de fato, quando a senhora falou, eu recordei dessa experiência, naquele momento eu não precisei categorizar a situação para que eu pudesse ajudar de alguma forma. Mas, naquele momento, eu não estava fazendo filosofia, eu estava vivendo uma vida normal. E, assim, quando eu penso na atividade filosófica ou fenomenológica, em certo sentido, me parece que, assim, me parece que, de certo modo, são atos diferentes, né? Então, enquanto naquele momento que você ajuda de modo imediato, porque a situação te exige, você não precisa categorizar nada, porque, como a senhora falou, um tipo de impulso, instinto, não sei, é alguma coisa que te motiva, né, a atuar naquele momento. Me parece que a atividade filosófica, por outro lado, ela já exige essa categorização, né? Assim, eu tenho bastante dificuldade para entender como que eu poderia fazer uma filosofia da alteridade sem tornar o outro uma categoria. Não que eu precise subjugar, ou, enfim, todas as consequências, né, que a gente teria, dependendo do modo como a gente trabalhasse com essa categorização da ideia de outro, mas me parece que a filosofia, enquanto atividade, ela exige essa tematização. Essa é a minha dificuldade, assim, para entender. Até a senhora, quando, aí no outro comentário, a senhora falou assim, eu comento Levinas, mas a partir da minha lente, né? E aí também é super interessante, porque a relação de uma alteridade, então, por exemplo, da senhora com a tua prática filosófica, seu trato com essa temática, é totalmente atravessado pela sua lente. E isso para mim, eu estou escrevendo isso agora, essa semana, na minha tese, por isso que para mim foi muito interessante ouvir a senhora, porque assim, então tá, de um lado eu preciso fazer filosofia de uma alteridade, preciso trabalhar com a categoria de outro, e, de um outro lado, eu tenho a minha lente, da qual não posso, me parece que eu não posso tirar, porque eu não consigo não pensar o mundo a partir do Ezequiel, porque o único mundo que eu tenho é esse que eu vivo. Eu não tenho outras vivências a não ser a minha, né, que eu realizei na minha esfera de consciência. Como que eu poderia pensar, então, essa filosofia, assim, que parece que exige uma saída de si mesmo, que, do meu ponto de vista, parece que é um pouco impossível, assim? Ezequiel, nossa, para mim tu traz questões muito provocativas, e mais uma vez, tantos elementos, poderíamos ficar bastante tempo aqui. E a tua fala me lembrou muito, no CEBEL, nós temos feito leituras, estudos dos livros de Levinas, né? E o último agora que encerrou recentemente foi o de Deus que veio a ideia, e anteriormente do Outro Modo que Ser. E são livros que são, a gente vê uma proposição de Levinas bastante diferente do que se vê em Totalidade Infinito, assim, né? E em função de vários elementos, mas eu diria que alguns elementos importantes da diferença do Outro Modo que Ser para a Totalidade Infinito está justamente nessa alteração no próprio Levinas de linguagem, e a gente muitas vezes conversamos entre nós, relendo a obra, que a gente, por vezes, nós não encontramos as palavras para a gente expressar o que nós estamos pensando e sentindo, tocados pela filosofia de Levinas. Não sei se me faço entender. Então, muitas vezes a gente não encontra, porque as palavras, elas, né, a gente podemos ter a noção de significante diferente da noção de significado, a noção de significante dá uma abertura maior, mas mesmo com a noção de significante, é como tu disseste, tem um momento que a gente, quando escreve e fala, a gente encerra a questão, nem que seja provisoriamente. Isso é uma dificuldade para pensar a complexidade do que Levinas está propondo. Então, isso é um ponto que eu trago, né? Eu achei, assim, belíssimo
forma como o que tu trouxe de metáfora para exemplificar, né, o que tu quer dizer, quando tu contou para a gente que viveu essa experiência de ver o tombo de alguém, pelo que eu entendi, né, e desse impulso de ajudar, só que tu disse assim, só que ali eu não estou fazendo filosofia, ali eu estou vivendo. Pois bem, esse é um segredinho da filosofia de Levinas, e que é bastante desafiador. Levinas propõe isso, que ao invés da gente ficar fazendo filosofia, a gente viva. Isso é muito difícil para a gente da filosofia, porque nós estamos aqui para fazer filosofia, né? Então, eu não vejo como uma aporia, né? Não sei nem se poderia dizer um paradoxo. O Levinas propõe algo inquietante. É isso que ele quer dizer com, não é a ontologia que vem em primeiro lugar, mas é a relação ética. Então, digamos assim, já que eu preciso de palavras para fazer isso agora, né? Digamos que o que a gente pode elaborar e pensar ele está nos provocando na medida que a gente lê o que ele propõe, na medida, é assim que eu sinto, na medida que aquilo começa a fazer efeito na gente, não faz um efeito só no sentido da conceituação, mas que comece a fazer um efeito também no sentido axiológico dos nossos valores, do nosso jeito de ser no mundo, que toque também a nossa sensibilidade, né? E eu ouso a dizer que ao ler Levinas, nós somos, eu posso falar de mim, poderia até citar colegas que me falam isso, nós somos tocados em algo mais do que a nossa capacidade de elaborar os conceitos, nós somos tocados na nossa sensibilidade, a gente começa a se perguntar como é que a gente está vivendo no mundo, né? Então, na verdade, é isso, como é que a gente vive no mundo essa proposta de uma ética da alteridade, que ao invés de ficar racionalizando, ela assume um compromisso de viver num mundo diferente. A partir dessa relação ética, e esse outro, ele não é um outro só ser humano, né? Fica mais complexo. A gente pode pensar, por exemplo, a natureza como outro, essa natureza externa a nós. Então, como é que a gente começa a se mexer no mundo, qual é a nossa relação com esses outros, a partir do momento que nós somos tocados pela filosofia levinasiana. Então, a gente fala de uma prática, o Levinas trabalha a questão da ética, mas de jeito nenhum traz a ética como códigos de moralidade, o que é certo fazer, o que é errado fazer, né? Ele vai nos provocar a gente pensar como é que está a minha relação com esses outros, a minha abertura. Mas aí tu diz só que a gente está fazendo filosofia, né? Então aí o nosso grande desafio é, na medida que a gente escreve e que a gente fala, a gente tem começado a fazer esse exercício assim, de se cuidar, né, para que a gente não incorra naqueles vícios de linguagem das fixidezes, por exemplo. Então, é por isso que a gente tem dito, olha, pensar a filosofia da desconstrução tem sido uma alternativa para a gente falar sobre Levinas, porque a gente vai mudando uma lógica de operar, pelo menos vai fazendo uma advertência, olha, estamos tratando disso sem a noção de fixidez, com uma noção de fluidez, com uma noção de abertura, com uma noção de devir, né? Então, não sei se não é te responder, porque é impossível, mas trazer elementos para pensar contigo. Agora, eu quero dizer que eu achei, assim, muito interessante quando tu disse, mas ali eu não estou fazendo filosofia, estou vivendo. Essa é a filosofia de Levinas, ele propõe que a gente viva antes de filosofar. Obrigado pela resposta. Eu tomei como parâmetro a ideia de uma atitude fenomenológica e atitude natural, né? E assim, foi uma experiência terrível, porque eram as primeiras semanas que eu estava na Itália, e aí a senhora caiu, assim, daí ela levantou, ela começou a chorar, e ela me falou muitas coisas, mas eu não entendia nada, eu não falava italiano. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas tudo bem, obrigado, tá, professor? Eu que agradeço. Professora, quero agradecer, nós queremos agradecer enormemente sua participação. Todos os encontros foram muito bons, mas eu acho que esse foi um dos que mais causou assim, um debate, e muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade.
e eu vou entrar em contato com você para discutir algumas coisas. Vou te incomodar. Fique à vontade, Simone. Se você me permitem, é que eu enxerguei agora a janelinha da Cristiane, quando vocês apresentaram, comentaram que ela também é da arte, né? Pois Ezequiel tinha perdido isso que eu vou dizer agora. Quando a gente vai para outro modo que ser em Levinas, a gente pensa assim, bom, na filosofia a gente não encontra as palavras, então a gente precisa fazer poesia, fazer arte, né? Se expressar através do corpo, da dança, também é sobre isso. A gente está falando também de outras linguagens. E uma linguagem corporal, quando duas pessoas se encontram, e aquele encontro sem que se fale nada, tem uma potência, também é uma linguagem. É um pouco sobre isso que estamos falando. A gente vai abrindo as janelinhas da filosofia, aquelas que a gente tem se colocado, né? As caixinhas, vai abrindo. Essa conversa multidisciplinar me parece fundamental para a gente pensar a filosofia de Levinas. Eu me lembrei de dizer isso porque vi a colega. Bom, alguém quer falar alguma coisa, Cris? Cris? Oi. Quer falar alguma coisa? Pois o meu tema é pintura, né? Então, a pintura, ela tem a sua poética, né? E a poética do silêncio, né? Do cruzamento dos olhares, né? Porque é uma linguagem que fala pelo olhar e pelo silêncio, né? Muito bem, muito bonito. Gente, que encontro bom, que encontro bom. Bom, mas também tudo que é bom também acaba, né, às vezes, né? Aquele vira a ser que a professora estava falando, né? Então, vamos terminando, né? E lembrando que teremos um último encontro antes do desfecho final. E este encontro será com a pós-doutoranda da PUC, a Cristiane Schoemann, no dia 11/11, apresentando Jean-Luc Marion. Então, boa noite e até o próximo encontro. Muito obrigada. Boa noite. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter contribuído e seguimos no diálogo. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, gente. Ótimo. Tchau, tchau.